Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa esclarecendo as dúvidas da área previdenciária. E conosco na edição de hoje, neste sábado, o professor especialista em Direito Previdenciário Paulo Bacelar, que é coordenador também do IBDP Ceará. Professor Paulo Bacelar, o nosso bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes mais uma vez aqui do nosso programa querido Alerta Geral. Estamos aí à disposição para começar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Participe pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Entre em contato com a nossa produção. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje, professor, a Rose de Madalena. A pergunta dela: minha mãe recebe auxílio doença e temos que fazer o pedido ainda esse mês. Só que minha mãe completa 55 anos no dia 10 de janeiro. Então eu quero saber se pode ocorrer algum problema no pedido da sua aposentadoria por idade, pois ela sempre trabalhou na agricultura, porque ela continua impossibilitada de exercer as suas funções e ela tem artrose já bem avançada. Tem um ano que foi colocado na justiça. Ela ganhou, só que ela ainda não recebeu. O advogado falou que ela só vai receber em dezembro. Isso pode prejudicar a aposentadoria dela, professor Paulo Bacelar? Olha, Marcos, tem alguns poréns aí nesse caso, porque ela está de auxílio-doença, é bom porque prova que ela é agricultora, né, já que ela ganhou talvez esse auxílio na justiça, foi reconhecido o tempo rural dela para ela ter direito ao auxílio-doença, porém ela está afastada da sua atividade. O auxílio-doença mantém a qualidade de segurado dela como segurado especial, como trabalhadora rural. Porém, para ter direito à aposentadoria, a pessoa tem que estar trabalhando, exercendo atividade rural até completar a idade de 55 anos. Então, é possível que dê problema ela estar recebendo o benefício de auxílio-doença, porque o auxílio-doença ele não conta para a carência do benefício, ela precisa ter 15 anos de atividade rural comprovada. Esse período de auxílio-doença deve ser excluído e ela não pode estar de auxílio-doença na data do pedido da aposentadoria, ela precisa estar já trabalhando, voltando a trabalhar, para ela ter direito à aposentadoria por idade. Então, nesse caso, seria melhor ela tentar uma aposentadoria por invalidez, porque aí seria mais fácil essa conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Maria de Tejuçuoca. Recebo o BPC e tenho 52 anos de idade. Ainda dá para cooperar com o INSS para transformar o BPC em aposentadoria? Como proceder nesse caso, professor Paulo Bacelar? Olha, o BPC, ele não transforma em aposentadoria. A pessoa pode, estando recebendo o BPC, contribuir como segurado facultativo, que é aquele segurado que não trabalha, que não exerce atividade remunerada, e na contribuição de 11%, no código 1473, e ela poder contribuir como facultativo até completar os 15 anos de contribuição e ter 65 anos de idade. Então, você pode ter uma aposentadoria por idade se continuar contribuindo, mesmo recebendo BPC, mas somente como facultativo. Participe com a gente no nosso WhatsApp, o 992734353. Tem alguma pergunta? Fique à vontade, envie para a nossa produção. A Maria Helenita participa com a gente, ela é de Cascavel. Seja bem-vinda, Maria. Tenho 15 anos de contribuição, 7 por empresa privada e 8 pelo Simples. Eu vou completar 60 anos de idade. Eu já posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Infelizmente não, Maria Helenita. A aposentadoria da mulher, ela mudou o tempo mínimo, né, a idade mínima dela para 62 anos. Então, como você vai completar ainda 60 anos, você vai precisar esperar mais 2 anos para poder pedir aposentadoria. Socorro Maria, de Maranguape. Alô, Socorro, abraço para você. Fiz uma cirurgia e estou afastada do trabalho. Eu tenho direito a algum benefício? Sim, tem direito ao benefício de por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Você tem que fazer o pedido após 15 dias de afastamento
que é pago pelo INSS. Os primeiros 15 dias do seu afastamento da sua atividade, a empresa que vai pagar, e a partir do 16º dia você tem que requerer ao INSS. Professor Paulo Bacelar, a Rebeca Queiroz, de Juazeiro do Norte, participa com a gente também neste programa. Tenho 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso estar me aposentando? Olha, Rebeca, no caso você tem 55 mais 30, você já tem os 30 anos, mas tem que ter a idade mínima. Então 55 mais 30 dá 85 pontos. Você teria que ter 89 pontos em 2022, 90 pontos em 2023, 91 pontos em 2024 e aí por diante. Um ponto a cada ano. Mas como você tem 30 anos de contribuição, você pode atingir a regra de transição da reforma da Previdência. Então, se você tem 30 anos hoje, é possível que você tivesse 27 anos de contribuição em 2019, antes da reforma. Então, tendo 27 anos antes da reforma, você pode se aposentar pagando o pedágio de 3 anos, que é 30 anos mais 3, 33 anos e ter 57 anos de idade. Então, você teria direito à aposentadoria daqui a 3 anos, com 57 anos, 58 anos, daqui a 3 anos, né? E 33 anos de contribuição. Lucas Castro, em Quixadá. Meus pais trabalham na agricultura há mais de 15 anos. Hoje minha mãe tem 67 anos e o meu pai 82. Eu queria saber quais os critérios eles precisam atender para conseguir uma aposentadoria. Olha, se ele tem 82 anos... trabalho na agricultura, já era para ter requerido a aposentadoria desde os 60 anos de idade, né? E ela, desde os 55. Então, ela já tem 67, ele tem 82. Tem que ver se não já pediu a aposentadoria nessa época e se não houve alguma decisão judicial que negou esse benefício para ela. Se ela já deu entrada e já foi negado judicialmente, aí mesmo, assim você pode requerer o BPC para pessoas idosas que não conseguiram se aposentar. Participe conosco, participe enviando a sua pergunta aqui para o nosso programa, o 992734353. De Fortaleza vem a pergunta da Maria Carla, professor Paulo Bacelar. Tenho 22 anos e gostaria de saber como faço para pagar a minha aposentadoria. Olha, interessante aí, né? 22 anos de idade. Já se preocupando, Já, né? Se preocupando com a aposentadoria. Primeiro, é importante você saber qual o interesse que você tem no valor da aposentadoria. Você pode pagar entre o salário mínimo e o teto da Previdência, que dá R$ 7.083. A contribuição é feita através do carnê, aquele carnezinho laranja ainda. Você pode contribuir com o código, se você for autônoma, no código 1163, que é 11% do salário mínimo, que dá R$100 e poucos, né? E você pode também contribuir com 20% se você quiser contribuir com um valor maior do que o salário mínimo. 20% no código 1007, o código 1007, que é o código de 20% para quem é autônomo, quem é contribuinte individual. Seguindo com o nosso programa, Cíntia Albuquerque, do Crato, professor Paulo Bacelar. Meu pai ficou viúvo e tem um filho com autismo. Ele pode receber algum benefício? Olha, Cíntia, se a mãe do seu irmão, né, o filho do seu pai, faleceu e ela era segurada, ela pode deixar pensão para o filho, né, para o filho autista, se ele for menor de idade até 21 anos de idade e se for considerado inválido. Então, o autismo pode ser considerado inválido. Vai ter que ver se ele tem, qual é o nível de autismo que ele tem, para saber se ele é considerado inválido. Ele sendo inválido, mesmo sendo maior de 21 anos de idade, ele pode ter direito à pensão por morte. Mas tem que ver se a mãe dele, que faleceu, era segurada na Previdência para poder deixar a pensão para ele. Professor Paulo Bacelar, se não for o caso da pensão por morte, tem direito a algum outro benefício? Olha, aí sim, se ele é autista, né, tem um problema de autismo também, tem que ver a questão do laudo médico, ver o nível de autismo dele e se a família, a mãe não era assegurada, não vai deixar pensão, e a família tiver uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, ele pode pedir um BPC, porque existe já a possibilidade de recebimento do BPC para quem é autista.
Isabelle Almeida, de Crateús. Eu tenho 2 filhos com autismo e não trabalho de carteira assinada. Eu recebo apenas o Auxílio Brasil. Eu tenho direito a algum outro benefício? Não, ela não, né? Ele pode receber um BPC pelo fato do filho ser deficiente. Teria direito aos 2 receberem como o BPC deficiente, no caso dos filhos, 2 filhos? Não. Administrativamente não, mas esse processo, se ela requerer os 2 benefícios, né? Dois BPC para os 2 filhos, um BPC para cada filho. Se der certo um, administrativamente o outro não vai dar, porque já existe aquele outro benefício. Então ela poderá levar para a justiça e ganhar os 2 benefícios do BPC para os 2 filhos. Mesmo ela recebendo o Auxílio Brasil, então ela teria direito. Sim, mesmo recebendo o Auxílio Brasil não tem problema, porque o Auxílio Brasil não é uma renda considerada para o cálculo da renda familiar per capita para efeitos para cálculo da renda familiar do BPC. Romário, em Catunda. Eu sou filho único e queria saber se eu tenho direito a receber uma pensão por morte. Eu não trabalho de carteira assinada. Existe algum critério? Olha, ele não trabalhando de carteira assinada não é problema. Quem falece é que tem que ser segurado da Previdência para deixar a pensão por morte, né? Então, se ele é filho único e os pais são segurados, no momento do óbito de um dos pais, se eles forem segurados, ele vai deixar a pensão por morte para o filho, só que o filho tem que ter até 21 anos de idade para receber a pensão. Luciene, em Guaraciaba do Norte, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o BPC. Eu tenho uma irmã que mora comigo que recebe o benefício e depois que ela entrou no meu cadastro, não tirei mais o antigo Bolsa Família. Então eu gostaria de saber se é assim mesmo. Não tenho nenhum tipo de benefício, somente ela. E está no meu nome. Somente o dela, né? Somente o benefício dela. Eu não tenho nenhum benefício, mas só que está no meu nome. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, isso não importa. O Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, é para aquela pessoa que não trabalha, que não tem renda. E aquele BPC que existe no grupo familiar não impede ela receber, porque não é dela, ela não é titular do benefício. Então, ela pode requerer o Auxílio Brasil e, se caso não for concedido, ela pode entrar com recurso ou procurar um advogado para requerer o Auxílio Brasil. Maria de Nazaré Araújo, de Capistrano. Sou contribuinte de baixa renda, vou passar por uma cirurgia de histerectomia. Eu desejo saber se eu tenho direito a algum auxílio durante o período de recuperação. Como eu devo proceder? Professor Paulo Bacelar. Olha, ela tem direito a receber o auxílio-doença, ou chamado hoje, né, benefício por incapacidade temporária. Para quem é segurada de baixa renda, que paga 5% do salário mínimo, precisa estar cadastrada no CAD único e não ter renda própria declarada no CAD único, no CRAS. E ela tem direito sim ao auxílio-doença e a esse benefício por incapacidade temporária. Agora, é preciso que ela apresente, marque a perícia médica, né, pelo celular ou aplicativo do meu INSS, ou pelo computador, ou pelo telefone 135, ela marque a sua perícia e leve no dia da perícia o atestado médico ou um laudo médico constatando que ela está incapacitada. É bom lembrar que as pessoas podem requerer esse benefício apenas com a apresentação do atestado médico, sem realização de perícia médica. E para isso ela pode fazer, juntar o atestado médico no requerimento do meu INSS, constando a doença, o CID da doença e o período que ela vai ficar afastada, precisa estar no atestado. E esse período tem que ser no máximo de 90 dias. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Raimundo Arlindo, de Fortaleza. Tenho 25 anos de contribuição e 61 anos de idade. Quando vou me aposentar? Olha, Arlindo, nesse caso, só resta uma alternativa para você, que é esperar a idade de 65 anos. Então você irá se aposentar com 65 anos de idade e a sua aposentadoria vai ser 60% de uma média de contribuições até os 20 anos de contribuição, mais 2% do que ultrapassar os 20 anos. Então se você tem 25 anos hoje, se parar de contribuir agora, você terá 60% pelos 20 anos iniciais, mais 2% dos 5 anos que passaram dos 20, né?
Então, 2 vezes 5, 10, você vai ter 70% da média de contribuições. Então, quanto mais contribuições você tiver, maior vai ser a sua média e maior vai ser o seu percentual também, mas você só pode se aposentar quando tiver 65 anos de idade. Evaldo, em Iguatu, eu trabalho na agricultura e sofri um acidente na roça. Eu tenho algum amparo por parte do INSS? Se sim, o que eu devo fazer para conseguir? Sim, você tem direito ao auxílio doença e se esse acidente tiver alguma sequela para você, você pode ter direito ao auxílio acidente também, que é um benefício para o resto da vida. Professor Paulo Bacelar, agora de Quixeramobim, vem a pergunta da Priscila. Olá, Priscila, seja bem-vinda ao nosso programa. Minha mãe já tem 53 anos e 13 de contribuição. Ela tem direito à aposentadoria? O que falta e o que podemos fazer para ficar tudo garantido? Olá, Priscila. A sua mãe, nesse caso, ela só vai ter direito aos 62 anos de idade e tem que completar os 15 anos de contribuição. Ela já tem 13 anos, faltam mais 2 para ela poder se aposentar. Pergunta que vem de São Paulo, professor Paulo Bacelar. Manuel Nascimento, sou agricultor e tenho 56 anos. Perdi a visão do olho direito em 2007. Quero saber se eu tenho direito à aposentadoria ou algum tipo de benefício. Olha, você tem direito se tiver uma visão monocular, né, que é o caso, você tem direito até de aposentar por invalidez, se você provar que não tem condições mais de atuar como agricultor. Mas se você continua trabalhando, pode trabalhar com a deficiência, isso não é um motivo para invalidez, é um motivo de deficiência. Então, a deficiência ela não diminui o tempo nem a idade do agricultor. Ele vai trabalhar até os 60 anos de idade, comprovando os 15 anos de trabalho na atividade rural. Mariana, em Beberibe, eu queria saber como funciona o afastamento do trabalho. Eu fico recebendo pelo INSS ou pela empresa? Eles podem me demitir depois? Olha, o afastamento do trabalho, após os 15 primeiros dias do afastamento, é sempre pago pelo INSS. A empresa paga os primeiros 15 dias e o INSS paga a partir do 16º dia. Se não foi uma doença do trabalho, ocupacional ou um acidente de trabalho, a segurada não tem a estabilidade. Então, ao retornar do auxílio-doença, o INSS dando alta naquele auxílio-doença, a empresa pode demitir no retorno da segurada para a empresa. Professor Paulo Bacelar, pergunta que vem agora de Quixadá. O João Paulo pergunta pra gente: eu ainda sou novo, mas nunca contribuí, tenho 26 anos. Como eu posso fazer para ir pensando na minha aposentadoria? Já preocupado aí, né, professor? Mas um caso aí, né? Teve uma menina de 22 anos e agora o João Paulo de 26. É importante essa geração se preocupar mesmo com a previdência social. O nome já diz, né, Marcos? É previdência. É você se prevenir de não só de aposentadoria, porque são os riscos sociais, né? A velhice é considerada um risco social pela Constituição, mas a pessoa só se preocupa mesmo com a aposentadoria. Mas porque a idade chega, né, professor Paulo Bacelar, existem outros riscos sociais, como acidente, como a invalidez, a doença provisória. Então, ela tem direito a benefícios que vão te garantir um salário durante aquele período daquele risco social que você está passando, né? E ele pode sim fazer um planejamento previdenciário, seria a melhor forma, e saber quanto tempo ele deveria contribuir para ele se aposentar na melhor forma. E a contribuição pode ser feita pelo site da Previdência ou pelo sistema SAL. Você pode colocar sal.web.inss.receita.gov.br e também pelo site do Meu INSS, meu.inss.gov.br, e fazer as contribuições em GPS. Só colocar, você tem que saber o seu NIT, né, o seu PIS ou o seu NIT, para informar se você é contribuinte individual ou facultativo e contribuir com a alíquota de 11% do salário mínimo, que é o caso de 11,63 para assegurado contribuinte individual, ou o 10,07 no caso de 20% entre o mínimo e o teto. Então você deve escolher as formas melhores de contribuir e entrar no site, fazer as guias, você pode ficar pagando todo mês. Mas é importante você, inicialmente, contratar uma pessoa para te orientar, saber quanto você deve contribuir daqui para frente e qual é a melhor forma.
Participe pelo nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta para a nossa produção, o 992734353, operadora 85. De Groaíras, vem agora a pergunta da Ivonete. Eu tenho 57 anos de idade e trabalho desde os meus 8 anos com meus pais. Trabalhávamos na roça. Deve ter uns 17 anos de contribuição. Eu queria saber se eu já tenho direito à aposentadoria. Olha, com certeza, com essa idade, ela deve sim procurar o sindicato, os trabalhadores rurais da região dela, ou um advogado previdenciarista, para verificar se ela tem a documentação necessária de comprovação dessa atividade rural e ela pedir a aposentadoria dela junto ao INSS. Aline, em Mocambo, professor Paulo Bacelar, eu tive uma bebê e ela já tem 3 meses. Eu queria saber se eu ainda posso pedir o auxílio maternidade, como eu faço? Ela teve um bebê, já tem 3 meses. Precisava saber se ela contribuiu durante o parto, né? Durante a gravidez, que ela teria que ter 10 contribuições anteriores ao parto para poder ter direito ao salário maternidade. E esse tempo que ela pode solicitar, se ela contribuiu, ela pode solicitar até qual período depois da gravidez? Quanto tempo pode... Doutor, ela tem 5 anos da data do parto para pedir um benefício, mas ela precisa ter essas 10 contribuições anteriores ao parto. Se ela tiver, ela tem 5 anos para pedir o benefício. Antônio Henrique, em Fortaleza. Eu tenho 47 anos e trabalho em 2 empregos há uns 5 anos. Eu queria saber se ter essa contribuição dupla me traz algum benefício quando eu estiver me aposentando. Sim, a partir de 2019 foi possível, através de uma lei, somar os períodos de trabalho concomitantes, tanto a atividade principal como a atividade secundária. Então hoje você pode somar os valores dos salários para poder pedir aposentadoria e ter uma aposentadoria maior, porque agora os salários são somados. O tempo é o mesmo, mas os salários são somados. Larice, em Fortaleza, eu queria saber como funciona a aposentadoria com mais de um salário mínimo. Como fazer para conseguir? Olha, para você ter direito a uma aposentadoria com um valor maior do que o salário mínimo, você precisa planejar. Então você tem que saber quais são as regras da aposentadoria e tem o tempo que você vai ter para aposentar também, porque o tempo é importante, porque é o tempo que determina qual vai ser o percentual da média de contribuições. Então você não adianta você ter uma média alta, contribui muito, mas por pouco tempo, porque por pouco tempo vai ter um percentual menor daquela média. Então você tem que ter uma contribuição alta com um tempo maior, um tempo grande, para poder ter um percentual maior e poder se aposentar com o valor de mais do que um salário mínimo. Então, por exemplo, quem contribui sobre 2 salários mínimos durante 15 anos, só vai se aposentar com um salário mínimo. Então não adianta pagar 2 salários mínimos, porque vai se aposentar com um. Então você vai estar jogando dinheiro fora. Então isso é que a gente fala de planejar, fazer o planejamento previdenciário. Contratar um profissional para fazer o planejamento previdenciário evita você perder dinheiro e até se aposentar com o valor maior que você puder se aposentar. Flávio, em Irauçuba, professor Paulo Bacelar, minha avó deu entrada em uma aposentadoria por idade. Fazem 2 meses que o INSS está analisando o pedido. Quando o INSS conceder, ela recebe o retroativo? A partir do momento da entrada, né? Exatamente. A data do requerimento é a data que ela vai receber. Agora precisa estar com todas as contribuições pagas. Na data do requerimento já deve ter atingido o tempo mínimo e a idade mínima para que ela não tenha que contribuir depois que dá a entrada e essa data da entrada do requerimento ser jogada para frente, né? Ser alterada para a data posterior à data do pagamento. Alice, em Potira, minha irmã tem TDAH e autismo. Isso dá direito a algum benefício do INSS? Como a gente faz para conseguir? Olha, ela precisa ter um laudo médico importante, né? Nesse caso de um psiquiatra, que diga que ela tem compromissos de cognição, que ela tenha
barreiras sociais que ela tem que atingir em relação às outras pessoas, que ela tem dificuldade de socialização e aprendizado. Então, é um laudo que vai dizer se ela tem essa incapacidade por mais de 2 anos, que é um período que a gente chama para ter direito a um BPC, que é uma incapacidade de longo prazo, que a gente chama que é de 2 anos, e ela com esse laudo pode dar entrada no BPC, e se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo, ela tem direito a um BPC nesse caso. Mais perguntas no início desse bloco. Agora a pergunta da Maria do Carmo, em Icó. Minha mãe recebe uma aposentadoria do INSS, mas agora apareceu um desconto de um empréstimo, mas ela não fez nenhum empréstimo. Como é que a gente faz para tirar esse desconto, professor Paulo Bacelar? Primeiro ela precisa entrar no meu INSS e solicitar a exclusão do empréstimo. Depois ela contratar um advogado para entrar com a ação de indenização para ela receber o valor em dobro e uma indenização por danos morais por ter feito empréstimo do benefício dela sem ela autorizar. Meire Lima, em Cascavel, tenho 48 anos de idade, sou professora há 25 anos. Eu já posso me aposentar? Não, infelizmente precisa ter a idade mínima de 55 anos de idade para professora e verificar as regras da aposentadoria do regime próprio de Cascavel para saber se não precisa pagar um pedágio para ela ter direito à aposentadoria integral. De Cascavel, agora vamos a Pacajus. A Carmen Lúcia pergunta: eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu sou aposentada pelo INSS, mas ainda continuo trabalhando. Isso está errado? Não, ela pode continuar trabalhando, ela não é impedida de continuar trabalhando. E também, se ela trabalhar, ela deve continuar contribuindo, porque é assim que a regra administrativa faz. Eu sou o pai de 2 filhos e minha esposa faleceu há 2 meses. Desde então, eu estou responsável pela casa sozinho, mas não trabalho de carteira assinada. Eu tenho direito a uma pensão por morte? Quem pergunta é o Milton de Aracati, professor Paulo Bacelar. Olha, ele terá direito à pensão por morte se ele e os filhos, se a assegurada, se a esposa dele era assegurada da Previdência. O fato dele não ter carteira assinada, ele não está assegurado. Ele não deixaria a pensão por morte para os filhos e a esposa se fosse ele que falecesse. E a esposa, se também não tinha carteira assinada, nesse caso também ela não vai ter direito à pensão por morte. Mesmo ele tendo carteira assinada, se ela não era assegurada, não tem direito então, à mesmo pensão. se ele fosse de carteira assinada, se estivesse trabalhando de carteira assinada, contribuindo para a Previdência, quem era assegurado era ele, não ela. Então ela deve ser segurada quando faleceu para deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Edilânia em Camuncim pergunta pra gente: eu tenho aposentadoria, mas queria fazer um empréstimo para investir no próprio negócio. Tem algum problema se eu fizer o Crédito Amigo? Não tem problema nenhum. Você pode fazer empréstimo em qualquer instituição que você desejar. De Russas, vem a pergunta da Antônia, professor Paulo Bacelar. Comecei a pagar o INSS em agosto de 2010, mas não deu para continuar pagando por motivo financeiro. Hoje eu tenho 51 anos. Como eu faço para voltar a pagar e quais os procedimentos? É no modo facultativo? Olha, se ela não é autônoma, se ela não é contribuinte individual, diarista, ou se trabalha em recebendo alguma coisa, ela pode pagar como facultativo. E se ela tiver o cadastro único atualizado de 2 em 2 anos e não tem renda própria nenhuma, não tem renda nenhuma ela, e a família tiver menos de 2 salários mínimos de renda, a família ser menos do que 2 salários mínimos de renda e ela não ter renda nenhuma, ser 0. Ela pode contribuir com R$ 55,00, que é a contribuição da facultativa de baixa renda, 5% do salário mínimo. Mas ela deve começar a contribuir agora e não pode parar de contribuir, senão ela deixa de ser segurada e ela não tem como pagar o período em atraso depois que ela parou de contribuir. O facultativo não tem como pagar um atraso. Voltamos a Aracati para responder o José Firmino. Eu queria saber quais são as formas de contribuir para o INSS sem ser de carteira assinada. Sem ser de carteira assinada, você pode contribuir como contribuinte individual ou como facultativo. O segurado facultativo é quem não exerce atividade nenhuma remunerada e o contribuinte individual é aquele autônomo, antigo autônomo que você exerce alguma atividade remunerada. O código para facultativo
tanto facultativo como contribuinte individual, pode contribuir com 11% do salário mínimo ou com 20% entre o mínimo e o teto. É uma escolha que a pessoa tem de acordo com a sua renda, e também o facultativo escolhe porque não tem renda. O código para pagamento como facultativo de 11% é o 1473, e o código de facultativo de 20%, que você pode escolher entre o mínimo e o teto da Previdência, é de 1406. O código de contribuinte individual sobre 11% do salário mínimo, que é fixo, o código é 1163, e o código para pagamento de contribuinte individual, que você pode escolher o salário entre o mínimo e o teto, o salário mínimo e o teto da Previdência, entre R$ 1.212 e R$ 7.083, que é de 20% desse período, dessa faixa, né, de salários. O código é o 1007. Então, tanto como contribuinte individual como facultativo, você tem os mesmos direitos. Participe pelo WhatsApp, o 99273-43530, operadora 85. Envie a sua mensagem, a sua pergunta para a nossa produção. Seguindo aqui no nosso programa, Nova Russas, participa com a gente. Abraço a todos aí em Nova Russas. A Maria José pergunta: tenho 31 anos e 10 meses de contribuição. Hoje eu estou com 52 anos e gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria. Olha, 31 anos e 10 meses de contribuição. 52 anos de idade, mulher. Ela tem 31 anos e 10 meses. Poderia ter já 29 anos? 29 anos em 2019? 29 anos em 2019. Olha aí, Marcos. Se ela tiver 29 anos em 2019, ela já tem o pedágio já pago. Ó. 29 anos para 30 em 2019, daria um pedágio de 50% do que faltasse para 30. Então, faltava um ano. O pedágio de 50% é de 6 meses. 6 meses. Então ela se aposentaria com 30 anos e 6 meses. Já tem 31 anos e 10 meses. Então ela já teria direito à aposentadoria. Mas vamos dizer que ela tivesse 28 anos em 2019, não 29. 28 anos de contribuição em 2019. 28 anos para 30 são 2 anos, pedágio de 50%, 1 ano. Ela também já teria direito à aposentadoria, cumprindo o pedágio de 1 ano, né? 30 anos mais 31 anos de contribuição, independentemente da idade, com essa idade de 52 anos de idade. Se eu estou fazendo os cálculos certos aqui, ela já teria direito a pedir aposentadoria. Independente da idade dela, que ela teria na época 50 anos, né? E ela se aposentadoria com as regras mistas, né? A regra da reforma da Previdência e com o fator previdenciário, que era regras anteriores à reforma. Então é uma regra mista. Tem que ter um pedágio, já cumpriu. Se aposentaria com as regras anteriores à reforma, considerando também o fator previdenciário. E o que ela precisa fazer então agora, professor Paulo Bacelar? Primeiro, confirmar essas informações que eu estou dando e entrar no meio INSS, no sistema do INSS, e já solicitar a aposentadoria dela. Agora, lembrando, Marcos, ela já disse que tem 31 anos e 10 meses. Então tem que ver se realmente o sistema está contando esses 31 anos e 10 meses. Se não tem algum acerto para fazer no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se todas as contribuições estão no cadastro do INSS. Então hoje, infelizmente, o INSS não tem feito esse serviço para a população, de analisar se ela tem algum acerto para fazer, se tem todos os salários de contribuição no seu sistema, se realmente é a melhor data para ela se aposentar, porque, Marcos, ela pode já ter direito à aposentadoria agora, mas tem um direito daqui a 2 anos que seja melhor. Certo. Então ela pode fazer essa opção daqui a 2 anos, se aposentar com um valor maior, se ela atingir outra regra de transição, né? Então, esse serviço, infelizmente, o INSS não faz mais. Quem está fazendo esse serviço para a população seria a advocacia previdenciária especializada. Então, ela pode procurar um advogado especializado na área e fazer essa análise e requerer o benefício para ela, se ela já tiver direito ao melhor benefício. Abraço para você, Maria José, obrigado pela participação. A Socorro de Ocara, professor Paulo Bacelar, pergunta: eu sou aposentada por invalidez e meu marido é agricultor. Ele precisa fazer uma DAP, mas meu nome está no INCRA. Me falaram que se ele fizer, eu perco o meu benefício. Isso é verdade? Olha, não é verdade, porque a DAP, se ele for fazer em nome dele,
mesmo ela estando no INCRA, não tem problema, porque ela já está aposentada. Então ele vai fazer a DAP em nome dele, né? Então ele continua como agricultor, trabalhando, então ele vai ter direito também à aposentadoria dele, e ele precisa fazer a DAP. Pergunta da Maria, de Guaraciaba do Norte. Eu fiz uma perícia em março de 2022 e a perícia não foi bem feita. O juiz não concedeu e minha advogada falou para entrar com recurso. Então eu queria saber se esse recurso demora muito. Olha, não demora muito, né? Geralmente os recursos são pautados na pauta da turma recursal, que são 3 juízes que vão julgar aquele recurso, e geralmente não demora muito, aí em torno de 1 mês já está julgando aquele recurso dela. João Narciso, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Meu filho sofreu um acidente de moto em 2001. Ficou com sequelas permanentes, tem convulsões, falta parte do crânio, já fez 6 perícias e vem negado. O que eu devo fazer? Eu já troquei de advogado várias vezes e nada. Olha, é aquilo que a gente sempre fala, né? Um processo, o advogado, ele não tem conhecimento médico, ele precisa ter conhecimento jurídico e apresentar as provas do pedido que ele faz. Então você tem que ter, juntamente com o processo, laudos importantes, laudos bons, bem feitos, que mostrem a incapacidade daquele segurado para que ele não tenha problema na hora de fazer uma perícia médica ou de pedir ao juiz aquele benefício. Então, reveja os laudos que você tem, tenta pegar laudos bons com profissionais, com médicos profissionais especializados na área, para poder você requerer um novo benefício. Marluce, em Cascavel. Eu já tenho 67 anos e completei 15 anos de contribuição neste ano. Já posso me aposentar? Já, pela idade e pelo tempo, ela já pode pedir aposentadoria. Maria Alencar, em Beberibe. Eu gostaria de saber quais profissões se encaixam na aposentadoria especial. Olha, são muitos. Aí vai depender muito, né? Existem o decreto legislativo, ele do 3048, o decreto 3048, ele fixa as atividades como motorista de caminhão, frentista, enfermeiros, médicos, engenheiros até 94. Então existe um elenco de profissionais até 28 de abril de 94. A partir de 94, independentemente da sua atividade, você vai ter direito à aposentadoria especial pela exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde. Então não adianta você ser médico, mas não trabalhar em um hospital, por exemplo, que tenha contato com bactérias. Se você é um médico que trabalha num consultório atendendo crianças, por exemplo, você não vai ter agentes nocivos prejudiciais à sua saúde. Então, depende muito da atividade. Então, é por isso que existe o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que vai determinar qual é a sua atividade, qual o agente nocivo que prejudica a sua saúde, se é ruído, se são bactérias, né? Então, se são agentes químicos, tipo, por exemplo, o frentista de posto de gasolina, ele tem aquele contato com aquele cheiro, né, de gasolina, então prejudica a sua saúde. Então, não está elencado no decreto a atividade de frentista, mas o frentista pode ser aposentado com uma aposentadoria especial porque ele tem exposição a agente químico, físico ou biológico que prejudica a sua saúde. Professor Paulo Bacelar, o João Filho, em Aracati, enviou pergunta pra gente. Quais doenças podem entrar no afastamento do INSS? Descobri há alguns dias que eu estou com o começo de catarata. Eu posso pedir o afastamento da empresa e ficar recebendo do INSS? Isso demora muito? Olha, o INSS tem demorado bastante em relação aos benefícios, né? Então, você precisa ver qual foi a data que marcaram da perícia médica. Se for o caso, vocês podem já entrar com ação judicial na Justiça Federal por causa da demora da marcação da perícia. Você não pode ficar esperando o INSS determinar a seu afastamento ou não. Se você precisa voltar ao trabalho, precisa receber o salário naquele mês, né? Então você pode entrar com ação judicial logo, se estiver demorando muito essa decisão do INSS. Em relação à doença, as doenças, elas nem todas as doenças incapacitam a pessoa para o trabalho. O benefício, tanto que mudou o nome, né, do benefício que era auxílio-doença, passou a benefício por incapacidade temporária. Por quê? Porque não é a doença que dá direito ao benefício, e sim a sua incapacidade. Então, independe da doença para você ter direito a um benefício. O que vai determinar
a concessão do benefício e a sua incapacidade para o trabalho. Isso pode ser qualquer doença. E agora tem a pergunta do André Ribeiro, de Fortaleza. A minha mãe já tem uma idade muito avançada. Somos 10 irmãos e um comanda o cartão e senha de uma conta particular dela. Ela, chegando a falecer, só vai sacar o dinheiro com a assinatura de todos os filhos, ou como esse irmão tem o controle, ele pode sacar o dinheiro sozinho? Olha, por lei, ela falecendo, na data do óbito, você não pode mais movimentar a conta dela. Por lei, né? Geralmente as pessoas estão com o cartão da mãe ou do pai, elas tiram aquele dinheiro antes do banco ser informado que houve o óbito, ou o do INSS ser informado que houve o óbito. Aí a pessoa faz isso, mas o INSS pode entrar com uma ação judicial, uma ação até criminal contra essa pessoa que movimentou a conta ou tirou um dinheiro de um benefício após o óbito do segurado, mesmo que ele tenha direito àquele benefício, aquele salário que já foi depositado. Quando a pessoa falece, o dinheiro de banco ou do INSS só pode ser movimentado através de um alvará judicial. Você tem que entrar com ação judicial, com advogado, e informar quais todos os nomes de todos os dependentes daquele segurado e pedir para que o juiz determine que uma pessoa possa retirar ou sacar aquele benefício ou aquele valor do banco que está depositado. João Moreira, em Tururu, pergunta: eu dei entrada na justiça fazem 5 anos. Fizeram um empréstimo no meu nome e eu queria saber se a resposta desse meu processo demora muito. Já 5 anos já, né, professor? 5 anos, alguns processos demoram 5 anos. Por exemplo, um auxílio doença acidentário por acidente de trabalho demora em torno desse período. Benefícios na Justiça Federal não costuma demorar tanto, então precisa ver o que é o caso para saber por que está demorando tanto esse processo. Agora a pergunta da Daniela em Viçosa, do Ceará. Tem uma irmã com síndrome de Down e ela recebe um auxílio. No entanto, esse auxílio que ela recebe só dá para comprar as fraldas dela. Na casa tem a minha mãe, meu pai e ela. A minha mãe tem direito ao auxílio emergencial, sendo que o auxílio da minha irmã é no nome da minha mãe. Olha, esse Auxílio Brasil que ela pode receber, a mãe, né? Ela tem possivelmente um BPC, por síndrome de Down, por ter síndrome de Down, e a mãe é representante legal. Quer dizer, o benefício não é da mãe, é da filha, né? Então ela pode receber sim o Auxílio Brasil sem problema nenhum. Alexandro, em Tianguá. Minha mãe tem 64 anos e faz 65 em maio de 2023. Tem 5 filhos, 4 são casados e um ainda mora com ela e está desempregado. Ela nunca contribuiu com o INSS. Ela tem direito ao BPC sobre os filhos que são casados. Isso atrapalha ela a receber, já que os filhos trabalham com carteira assinada? Não atrapalha em nada. Ela tendo 65 anos e ela não tendo renda, ela pode morar com os filhos casados. Por quê? Porque os filhos casados não fazem parte do grupo familiar dela. Mesmo os filhos casados podendo ajudar ela, por lei, essa renda dos filhos casados não pode ser considerada no cálculo da renda familiar per capita de 1/4 do salário mínimo. No caso dela, ela não tendo nenhum filho solteiro morando com ela, a renda dos casados são excluídas do cálculo e ela vai ter direito ao BPC. Edmilson, em São Benedito, professor Paulo Bacelar. Sou agricultor aposentado por invalidez. Eu já tenho 61 anos e posso continuar com esse aposento, já que não preciso mais fazer perícia? Com certeza. O benefício que ele vai receber por resto da vida, não pode mais fazer perícia médica por uma proibição legal. Existe uma lei que determina quem é aposentado por invalidez, que tenha mais de 60 anos, não pode mais fazer perícia médica. Participe pelo nosso WhatsApp, envie a sua pergunta para a nossa produção, 992734353. O José de Ribamar do Nascimento, de Teresina, no Piauí, pergunta pra gente: estou querendo saber se existe a possibilidade do BPC eu receber neste final de ano o 13º salário. Entendi aqui, ele recebe o BPC e ele queria saber se ele tem direito a receber o 13º. Não tem. Né? Não existe projeto de lei, não existe previsão legal para pagamento de 13º salário em BPC.
Ana Paula, em Camusim, fiz uma perícia no dia 6 de junho de 2022. O perito deu a causa. Precisa passar por análise do INSS. Eu dei entrada como auxílio de doença, aposentadoria rural, já que eu era agricultora, mas devido à doença de lúpus, eu não posso mais trabalhar. Eu tenho 37 anos. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Precisa passar pela análise do INSS para ver a questão da qualidade de segurado, né? As provas rurais, a carência mínima para ter direito ao benefício. Então, precisa fazer o acerto pós-perícia para o INSS considerar aquele tempo rural e ela poder ter direito a esse benefício que foi aprovado. Marco Júnior, em Pacajus. Eu sou segurança, trabalho de noite por escala. Eu queria saber se isso me dá direito a uma aposentadoria especial. Olha, por trabalhar à noite, não tem direito a nenhuma aposentadoria por causa disso. Mas, por fato de ser vigilante, pode ser considerado como agente de risco. Ele pode se aposentar uma aposentadoria especial, mas precisa ter a idade mínima de 60 anos de idade. Matias Menezes, em Fortaleza. Já completei 17 anos de contribuição e tenho 69 anos de idade. Eu posso pedir a minha aposentadoria? Como é que eu posso fazer? Pode sim, ele deve, né? Já tem mais de 65 anos de idade, com mais de 15 anos de contribuição, ele pode pedir aposentadoria. E o que ele precisa fazer, professor Paulo Bacelar? Fazer o pedido pelo telefone 135 ou pelo site do INSS, o meu.inss.gov, e fazer o pedido de aposentadoria por idade. Juliana Marques, em Horizonte. Tenho 29 anos e sempre trabalhei de carteira assinada desde meus 18 anos. Estou grávida de 5 meses e eu queria saber como funciona o auxílio maternidade. Eu só recebo quando meu bebê nascer ou eu posso dar entrada de imediato? Olha, se ela é empregada, tem que ver se ela ainda está trabalhando de carteira assinada. Porque se ela é empregada, quem paga o salário maternidade dela é a empresa. A empresa vai pagar o salário dela durante os 4 meses após o parto. Não é o INSS que vai pagar. Então ela não precisa dar entrada no INSS. Se ela está desempregada, mas continua segurada da Previdência, ela precisa requerer o benefício a partir dos 28 dias antes do parto. Ela tem que ter um atestado médico. Aliás, desculpa. A desempregada não pode pedir o salário maternidade antes do parto. Os 28 dias antes do parto é para quem está contribuindo como contribuinte individual ou segurada facultativa. Ela pode pedir com 28 dias antes do parto através de um atestado médico de afastamento de atividade para poder requerer aquele benefício. Mas quem está desempregado, não está contribuindo mais, mas ainda mantém a qualidade de segurada, a condição de segurada pelo fato dela ter trabalhado anteriormente, ter parado de contribuir, mas ainda estando na condição de segurada, ela só pode pedir o salário maternidade após o parto. E ela estando de carteira assinada, esse processo é automático ou ela precisa fazer? Não, a empresa vai afastar ela após o parto e ela vai ficar recebendo o salário da empresa nesses 4 meses. Michele, no Crato, professor Paulo Bacelar. Tenho 56 anos e são mais de 26 anos de contribuição. Eu estava esperando para me aposentar com 2 salários. Com esse tempo de contribuição, eu já tenho direito? Olha, ela só vai ter direito à aposentadoria com 62 anos de idade. Então, só com 62 anos de idade, ela vai fazer um cálculo que vai ser 60% da média até 15 anos de contribuição, mais 2% para cada ano que passar dos 15 anos. Então, se ela continuar com 26, ela vai ter os primeiros 15 anos. Para 26 daria uns... o quê? 15 para 20... Para 26, são 11. 5 mais 6 dá 11 anos. 2% vezes 11... 22%, né? 22 mais 60, ela vai se aposentar com 86% da média de contribuições. Então, vai depender. Se a média dela for alta, ela vai ter 86% da média. Então, quanto mais ela contribuir, ela vai ter um aumento de 2% para cada ano que ela contribui a mais. Então, vai depender muito de quanto tempo ela vai ter quando completar os 62 anos de idade, qual é a média de contribuições quando tiver 62 anos de idade. João, em Cascavel, estava recebendo auxílio-doença desde 2017. Sempre recebi mais que um salário mínimo e agora, em junho de 2022, eu fui chamado para uma perícia e o auxílio-doença passou para a aposentadoria, só que o valor caiu para um salário mínimo.
E nesse caso, professor Paulo? Olha, já estamos recebendo aqui alguns processos dessa forma, Marcos. Isso é uma mudança da reforma da Previdência. Olha só, o auxílio-doença, ele é 91% da média de contribuições. E a aposentadoria por invalidez, se for transformado em uma aposentadoria, muda o cálculo, porque vai ser 60% do valor das contribuições, até 15 anos de contribuição para a mulher, até 20 anos de contribuição para homem, aumentando 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos para a mulher, e aumentando 2% na média para quem ultrapassar, do tempo que ultrapassar 20 anos, no caso o homem. Então, o valor da aposentadoria por invalidez ficou menor, o cálculo da aposentadoria por invalidez ficou menor do que o cálculo do auxílio-doença. Então, às vezes a pessoa está recebendo 1.500 de auxílio-doença, e se for transformado esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, ele vai receber 1.212, que é o salário mínimo. Então, foi uma mudança, né, por causa da reforma da Previdência, mas já estamos entrando com ação judicial contra esses casos e já temos decisões favoráveis, considerando para ser considerado 100% da média nos casos de aposentadoria por invalidez. Final de mais uma edição do nosso programa. Você, agradeço demais a sua participação aqui no nosso WhatsApp. Você que entrou em contato com a nossa produção para a sua pergunta. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, professor. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes do programa Alerta Geral mais uma vez. E estamos aí à disposição e até o próximo sábado. Se Deus quiser. Abraço para você. Tchau, pessoal.